A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa aula, as nossas lições da escola bíblica, da nossa EBD. Hoje nós iremos ver a doutrina do pecado. E nela nós iremos falar como o homem caiu, o que é pecado e quais são as consequências que o homem pode ter deste pecado e como estar livre deste pecado, pelo menos de maneira introdutória, porque nós iremos falar isso nas lições seguintes, porque a partir da próxima lição nós iremos falar sobre a doutrina da salvação e, em consequência disso, também a doutrina da eleição. Pois bem, vamos lá. O que é pecado? A primeira coisa que nós iremos perceber. Nesse conceito aqui, pecado é tudo aquilo que é contra Deus. Até mesmo quando você comete algo contra alguém, de alguma maneira, de maneira indireta, você está desobedecendo a Deus. Por quê? Porque você está indo contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus também em relação ao seu próximo. Quando você comete um ato contra o seu próximo, você está desobedecendo a Deus. Então, por isso que também quando você faz algo contra alguém, você está indo contra Deus. Além disso, além dessa vontade de ir contra Deus, pecado é um estado de alma. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu já nasço com inclinação para o pecado. A minha natureza já é pecaminosa, eu já quero pecar, eu já sou corrupto. Um exemplo disso é o que Davi vai dizer no Salmo 51, versículo 5. Ele vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Então, eu já nasço com essa tendência pecaminosa. O que Agostinho chamou de pecado original. Eu já tenho, ou seja, a natureza pecaminosa já está em mim. O próprio Jesus deu a entender isto quando ele disse, vós que sois maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos. Então, percebe que ele já coloca um pouco sobre isso. E também os seus efeitos, ou seja, eu sou pecador e como pecador eu peco. O estado da alma seria o pecado no singular, a minha natureza é pecaminosa, e os efeitos do pecado são pecados singulares, são vários pecados que cometo, como matar, não roubar, ter raiva de alguém, uma raiva que desejam matar esta pessoa. E daí, em consequência disso, isso também envolve a culpa, o sentimento de culpa, né? Que está presente em nós. E, por fim, dentro desse conceito de pecado, nós percebemos que as únicas pessoas que podem cometer pecado realmente são criaturas racionais, ou seja, pessoas que têm noção do certo e do errado. Essas podem se cometer realmente pecados. Um animal, ele pode até cometer dano, mas como ele não tem uma consciência moral, isso não é pecado. Outra coisa que nós precisamos saber é a respeito da a origem do pecado. Como é que ele surgiu? Como é que ele veio a acontecer? O primeiro capítulo da Bíblia que fala sobre isso, de maneira bem mais direta, é o capítulo 3 de Gênesis. E nesse capítulo nós percebemos algumas coisas que nos mostram, que nos dão dica de como o pecado surgiu. Uma delas foi a tentação, como a serpente, que o Apocalipse vai revelar como sendo Satanás, ele conduz o homem a partir da dúvida à incredulidade. Ele vai plantando dúvida no coração de Eva, até que ela descreia naquilo que Deus tinha dito anteriormente, de maneira direta a Adão, e aí implanta essa incredulidade. Dentro desse contexto, também ele vai usar desejos naturais. O teólogo, o estudioso batista chamado Miran Erickson, ele vai dizer 3 desejos naturais, normais, bons, que nós temos, que são usados por Satanás para conduzir o homem ao pecado. A primeira coisa é o desejo de desfrutar de coisas, você quer coisas. Então, muitas coisas, essas coisas que você deseja são coisas boas. E também, ao desfrutar, você quer ter estas coisas. E terceiro, você também, ao querer fazer, ao obter essas coisas, você quer fazer. Então, você quer desfrutar, você quer obter e você quer fazer. Então, esses desejos naturais que nós temos, colocados por Deus, são usados para você pecar. Vamos dar aqui exemplo aqui de algo. Você tem o desejo de possuir um carro, por exemplo. E aí, esse desejo natural de você obter coisa, você passa agora a cobiçar isto, e daí
Em alguns casos, algumas pessoas não saem da cobiça, saem do pensamento e vai para praticar o ato. O desejo natural de ter algo conduziu ao pecado. Então, o pecado ele usa como raiz coisas boas que Deus colocou em nós. Quando olhamos aqui novamente para o nosso slide aqui, nós percebemos que antes desse estado pecaminoso, no estado de perfeição, o homem ele tinha a possibilidade de não pecar. Deus ele deu um mandamento ao homem. Deus ele não criou o pecado no homem, mas Deus criou essa possibilidade, porque ele queria criar seres, segundo alguns estudiosos, isso não há um consenso geral, mas se acredita, há uma conjectura, uma suposição, eu acho que essa suposição está certa, que Deus queria ter um relacionamento livre, porque um relacionamento de amor tem que ser livre, não é forçado. Então Deus criou o homem para que o homem possa decidir se quer continuar com ele ou não, com essa homem para tomar a decisão. Então Adão ele tinha um estado de possibilidade de não pecar. Ele não foi criado pecaminoso, mas ele podia decidir se poderia obedecer a Deus ou não. Então ele tinha possibilidade de não pecar. Então quando ele peca, quando ele usa essa possibilidade, essa liberdade dele pecar e não pecar, né? Essa ideia que Agostinho mais uma vez fala, né? Pecar e não pecar, pecar e não pecar. O homem tinha essa condição de continuar não pecando e pecar novamente. Ele tem essa liberdade. Quando ele comete o ato de pecar, então ele sai desse estado de não pecado para o estado de não pode deixar de pecar. Isso não quer dizer que o ser humano não possa evitar alguns pecados, mas ele não pode deixar de ser pecaminoso. Em Gênesis 6, versículo 5, veja o que Deus vai falar sobre o ser humano. Olha a descrição que ele faz aqui do ser humano. Diz assim, o Senhor viu a perversidade na terra e também posteriormente, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Percebeu aqui? Parte B aqui do versículo 5 de Gênesis 6, 5. Toda a inclinação do seu pensamento, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Então, esse pensamento, esse desejo, essa inclinação, ela está presente. O homem agora ele tem tendência a pecar. É natural o ser humano pecar, por mais que ele possa evitar alguns pecados. É exatamente isso que ele vai dizer a Caim, que o mal está às suas portas. Né? Ele vai falar isso, ele vai dizer isso a Caim no capítulo 4 de Gênesis. Ele vai mostrar, olha, o mal está aí, compete a você dominá-lo. Né? Aqui no capítulo 4, capítulo 4 de Gênesis, versículos 6 e 7, ele diz assim, ó, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que você você transtornou o seu rosto? Se fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, sabe que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja aniquilá-lo, mas você deve dominá-lo. Ele não está falando aqui da natureza pecaminosa, mas está falando de um ato específico que, infelizmente, Caim não domina e mata o seu irmão. Então, o ser humano ele tem esta inclinação para pecar, ele deseja pecar. Então, ele sai de um estado que ele tinha a possibilidade de não pecar e vai para um estado que ele não pode deixar de pecar. Essas são algumas consequências. E dentro dessas consequências do pecado, quando o homem sai desse estado, a primeira coisa que ele sente é a separação de Deus. Ele se distancia de Deus. Ele continua tendo noção de Deus, mas ele quer viver separado de Deus, criando Deus a própria imagem e semelhança pecaminosa. Então ele não tem mais prazer em se relacionar com Deus, porque ele tem uma natureza totalmente corrupta. Os reformadores foram um grupo de irmãos e crentes, de homens de Deus, que no período de reforma, ali no ano de 1500, mais ou menos, ali século XVI, final do século XV, início do século XVI, eles entenderam que
que essa corrupção natural eles começaram a chamar de depravação total. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que nós fazemos está contaminado pelo pecado. E um dos textos básicos que mostra isso é o capítulo 3 de Romanos, principalmente a partir do versículo 9 até o versículo 21 e o versículo 23 vai mostrar isso. Vai mostrar que todas as partes do ser humano, não há nada no ser humano que não esteja contaminado pelo pecado. Tudo, 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 tudo. E aí esse conceito não quer dizer que como não seja tão ruim que deveria ser. Então, mas todo ser humano, na totalidade do seu ser, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele quer, está inclinado para o pecado. E aí ele tem essa consciência de culpa aqui e tem distúrbios sociais. Além de ter essa separação de Deus, o homem também passou a ter dificuldade de relacionamento com a natureza e dificuldade de relacionamento com outras criaturas, com outros seres humanos. E ele sofre também sofrimento. Por exemplo, a mulher ali passaria a ter multiplicação nas dores de parto e o homem passaria a ter cansaço, né, ardor no seu trabalho. E em consequência disso também, a morte. Morte física, morte espiritual, que é a separação de Deus, e permanecer nesse estado, a morte espiritual. E essa transmissão do pecado, ela foi universal. Adão, ele era o representante da humanidade. Nós pecamos em Adão. Tem as teorias aí, mas eu vou falar somente isso. Nós pecamos em Adão. Adão, ele era perfeito. Estava em condições perfeitas. Nós não tomaríamos uma decisão diferente de Adão. Ele foi o representante perfeito que Deus nos deu. E olhe o que diz aqui Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Você veja que entrou em um pecado. Então aqui há uma relação entre o pecado de Adão e o nosso. Né? Adão nos representou de maneira perfeita diante de Deus. E como eu disse, nós não tomaríamos uma decisão diferente de Adão, porque nós estávamos em Adão quando nós pecamos. Mas, e agora? Nós pecamos, toda a humanidade em Adão pecou, e agora o que fazer? Há uma única maneira de nós sermos libertos dessa condição pecaminosa. A declaração doutrinária, ela faz a seguinte observação. Separado de Deus, pecamos, vamos dizer, o homem absolutamente incapaz de salvar a si mesmo, então, seja o pecado, não me torna incapaz de salvar. Então, por isso que boas obras, algumas religiões que querem ensinar a salvação a partir de boas obras, não condiz com as Escrituras. Porque ninguém faz um bem diante de Deus. Paulo, reproduzindo alguns textos do Antigo Testamento, vai dizer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Então, é impossível fazermos coisas boas porque estamos contaminados pelo pecado, estamos no estado de não pecar, de não deixar de pecar. Nós poderíamos não pecar, agora nós não conseguimos deixar de pecar, então nós não conseguimos nos salvar. E aí o que acontece? E assim depende da graça de Deus para ser salvo. Deus ele ao estar dentro do plano dele, eu vou usar essa palavra aqui, ao estar dentro do plano dele, ao estar consciente do pecado do homem, ele não apenas ele deu esta vontade livre para o ser humano escolher entre o certo e o errado, mas ele também planejou salvar o homem, já que ele tinha conhecimento perfeito de que este homem ele não podia se salvar. Então Deus, por um ato de misericórdia, por um ato de amor, ele faz com que o homem dependa completamente dele para ser salvo. Olha o que diz aqui Paulo em Romanos 5:19. Logo assim, como por meio de uma só desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, percebeu a relação aí? Desobediência de um, transmissão, a humanidade passou a ser pecadora. Assim também, por meio da obediência de um único homem,
muitos serão feitos justos. Ora, se Adão nos representava ali no Éden, e a sua representação nos levou à queda, ou seja, era a decisão que nós iríamos decidir, agora nós temos um outro representante, um representante perfeito, que obedeceu de maneira perfeita, por meio da obediência de um único homem. Então, se Adão, ele nos representando, ele caiu em Cristo, a obediência de Cristo nos conduz de volta para Deus, para sermos considerados justos diante de Deus. Deus, ele providenciou ao deixar a queda acontecer. Deus providenciou meios também para o homem cair. O pecado é certo, mas nesse pecado veio também junto a graça de Deus. Somente nele nós podemos escapar do pecado. Não tem como nós nos salvarmos, mas louvado seja Deus, que em Cristo Jesus nós encontramos libertação para os nossos pecados, para a libertação dessas consequências. E nele, e somente nele, nós podemos ser salvos. Deus te abençoe, Deus te guie.